Boa tarde, que prazer poder estar aqui hoje com vocês em mais uma Campus Party. Essa que é sempre emocionante, é aquele momento, acho que mais aguardado do ano, para que possamos nos encontrar, possamos estar juntinhos, conectados e falando, claro, sempre aqui nesse espaço tão importante que é a educação. Eu sou Débora Garófalo, sou professora e coordenadora do Centro de Inovação da Educação Básica de São Paulo. Também sou idealizadora do trabalho de robótica com sucata, colunista em grandes meios de comunicação e, por conta do trabalho de robótica com sucata, recebi alguns prêmios, alguns nacionais e finalista do Global Teacher Prize, que é considerado hoje o Nobel da Educação. E para mim é sempre uma honra estar aqui, podendo então levantar essa bandeira da educação e poder estar aí conversando, conectando com você, falando sobre educação. E hoje o nosso assunto é super importante, porque aqui é o palco então, para que possamos conversar sobre como descomplicar esse processo de inovação. Como a gente pode fazer uma educação diferenciada? Como a gente pode idealizar novos caminhos, pensar em outras possibilidades, já que estamos vivenciando tempos difíceis. A pandemia trouxe cada vez mais a necessidade de inserir os nossos estudantes, os nossos jovens, nessa era digital. Então, sem dúvida nenhuma, quero começar aqui fazendo alguns questionamentos, né? Como a gente pode promover, então, uma educação inovadora que seja para todos os estudantes? Como isso é possível? O que é a educação 4.0? Quais são os caminhos possíveis, mesmo na educação pública, para que a gente possa trabalhar com esse viés e trazer aí uma educação que seja inovadora, né? São muitas, claro, as questões, as dúvidas, e é isso um pouco que eu quero conversar com vocês. Eu não sei se tem aí alguém do apoio técnico que poderia me ajudar aqui a colocar a minha apresentação para que eu possa compartilhar alguns dos nossos pensamentos de hoje. Enquanto isso vai acontecendo, então, eu vou aqui falando um pouquinho o que é essa educação 4.0. Apesar que muitos professores têm aquela sensação de ainda estar vivenciando uma educação 1.0, principalmente por conta da falta, da ausência de recursos tecnológicos. Mas a educação 4.0, ela é advinda dessa revolução industrial que nós estamos vivenciando. Hoje, né, basta olhar para esse mundo totalmente modernizado para entendermos que estamos falando de uma nova realidade, né? Desde aplicativos com inteligência artificial, desde já de conversas interativas com inteligência artificial dentro do banco, de muitos recursos onde a nossa vida vem cada vez modificada, com IoT, enfim, são N possibilidades. Mas a Revolução Industrial iniciou esse processo, levando aí para a indústria, então, toda essa automatização para que eles pudessem vivenciar novos caminhos. E isso, claro, trouxe algumas consequências para a nossa educação. Então, inserir esses jovens nessa educação 4.0, que tem como uma porta de entrada a cultura maker, que é a cultura do fazer, é essencial para que cada vez mais possamos estar falando de uma educação inovadora. E claro que a cultura maker, ela vai abordar alguns pilares, por exemplo, a programação, a robótica, mas não é que a gente quer que os nossos estudantes saiam da sala de aula como exímios programadores. Não, mas que eles possam entender o que existe por detrás de dados, que eles possam compreender como funciona uma rede social e futuramente que ele possa usar esses conhecimentos dentro do seu dia a dia ou futuramente no mercado de trabalho, já que sabemos que estamos vivenciando novos tempos. Então, costumo sempre falar que a educação 4.0 ela chegou para ficar, porque ela está conosco e existem caminhos para que a gente possa alavancar esse processo de ensino-aprendizagem dentro da nossa sala de aula. E é disso aqui que eu quero debater um pouquinho aí com você. Fique à vontade para encaminhar um pouco das suas dúvidas, as suas perguntas, que eu estou bem à vontade aqui para a gente estar respondendo nesse curto espaço de tempo.
E como eu falei da cultura maker como sendo um processo inovador para dentro da sala de aula, é preciso também desmistificar que quando a gente fala de cultura maker, não necessariamente nós estamos falando de utilizar recursos high-techs, né? Existe sim, é importante sim, mas a gente pode começar dando alguns passos para trás, introduzindo uma cultura do faça você mesmo, olhando para aquilo que nós temos hoje, a possibilidade das nossas mãos, principalmente quando a gente está falando de um ensino que é pautado numa educação hoje remotamente ou possivelmente num retorno gradual de formato híbrido. Então, é essencial que cada vez mais possamos, então, enquanto educadores aqui, pensar em possibilidades de inovar, descomplicar, abrir as portas para essa educação 4.0. E sem dúvida nenhuma, um dos caminhos possíveis para que isso possa acontecer são as metodologias ativas. São abordagens inovadoras que vão fazer com que os nossos estudantes se sintam seguros a estar atuando nessa cultura do faça você mesmo. Deixar o estudante ser protagonista, trazer problemas que partam do real para que esses meninos e meninas possam ali exercer cada vez mais essa educação inovadora, que é o que de fato queremos, modificar a realidade das nossas escolas, trazer essa cultura do faça você mesmo para dentro das salas de aula. E aí não existe uma receita de bolo, mas existem alguns caminhos que nós vamos discutir aqui como possibilidades para que esse menino possa descomplicar esse processo de aprendizado e inovar e cada vez mais ser protagonista da sua história. Vamos juntos então emergir por toda essa aventura? Deixa eu só ver se tem alguém aqui então conectado comigo que possa, por favor, colocar a apresentação na tela. Enquanto aqui vamos tentando, vamos falar então de cultura maker, essa cultura do faça você mesmo. Ela já é algo muito antiga, se a gente puxar aí pela nossa memória, vamos ver que os nossos próprios pais, avós, tinha muito dessa cultura do deixa aqui que eu conserto, deixa aqui que eu faço, e é essa cultura que vem estando presente nas escolas. E por que ela é a porta de entrada? Porque através dela a gente pode iniciar um trabalho que seja, então, desse cunho, de mostrar para esse menino todas as possibilidades, até fazer com que ele realmente se torne protagonista e possa chegar até a robótica e construir os seus próprios protótipos. Eu queria aqui não ficar somente na fala, mas trazer o meu próprio exemplo para que vocês possam se inspirar. Em 2015, eu cheguei numa escola totalmente muito simples aqui da cidade de São Paulo, uma escola tida numa comunidade, sem saneamento básico, com alto índice de violência, de tráfico de droga, e a partir daí, então, eu fui buscar formas que eu pudesse envolver aqueles alunos. Os estudantes acreditavam que a escola não tinha sentido, era totalmente desconectada da realidade deles. Eles iam para a escola, mas como local de entretenimento, como extensão da casa deles. Por outro lado, os meus colegas professores, eles tinham muitas dificuldades de fazer qualquer projeto. Primeiro pelo alto índice de violência, trazido de fora para dentro da unidade escolar, pela questão da própria comunidade, ser uma comunidade muito difícil, de alto índice de violência, e tudo isso fez com que eu repensasse, mas também ousasse, e me colocasse naquela condição de querer estar ali para fazer um trabalho inovador com esses meninos e meninas. E foi daí, então, que nasceu o trabalho de robótica com sucata. E eu me recordo da primeira conversa que eu tive com a minha diretora. Ao chegar para ela e falar que eu queria trabalhar com robótica, ela olhou para mim e falou, mas por que robótica? Você é uma excelente professora de português, uma excelente professora de leitura. E eu enxerguei que aquele poderia ser um caminho possível para transformar a vida daqueles meninos e meninas. E muito a contragosto, ela falou, então faça uma proposta, me apresente, que eu vou levar ao conselho de escola e vamos ver o que vai dar. E essa proposta, muito ousada, ela foi referendada pelo conselho de escola. E ali, então, eu me torno professora de mais de 1.000 crianças, desde o primeiro ao 9º ano, e com uma vontade muito grande
de trabalhar com inovação na educação pública, que foi o trabalho de robótica com sucata. Pode passar, por favor? Obrigada. Aí eu apresento aqui para vocês algumas dessas imagens, né? Imagens que no primeiro momento era o problema dessas crianças, porque quando eu fui conhecê-las, 70% desses alunos relatavam que o lixo era um problema na vida deles, um lixo que impedia essas crianças de irem para a escola, um lixo que impediam essas crianças de poderem, que traziam doenças como dengue e leptospirose em pleno século XXI. E foi através de um trabalho de tecnologia que a gente reverteu essa situação. Eu propus a essas crianças que fôssemos às ruas, que abraçássemos esse lixo e que transformássemos ele em objeto de conhecimento. Claro que no primeiro momento, né, vocês podem imaginar o que eles me falaram. Que como essa questão do lixo, eles poderiam transformar algo. E no segundo momento, era que eles não se sentiam capazes de aprender por serem estudantes de uma escola pública. E isso foi a frase que talvez tenha me doído, porque eu vi de crianças que têm entre 6 a 14 anos de idade, que eles não se sentem capazes de aprender algo, é algo que nos machuca, é algo que nos dói muito, né? Por outro lado, claro, eles tinham todo esse conforto de ter uma sala de aula preparada para trabalhar com tecnologia, mas um local que eles viam somente como entretenimento, porque eles acreditavam que essa sala era um espaço para jogos. Então foi necessário reverter uma série de coisas, ter muita conversa, muito diálogo, para que eles pudessem aceitar esse trabalho e realmente criasse uma ação pertencente desses meninos, que eles pudessem transformar a sua própria realidade. E foi assim, então, que nasceu esse trabalho, que foi construído a partir de muitas vozes, das vozes dos próprios estudantes. Muito a contragosto, eles aceitaram ir para as ruas, aceitaram fazer esse trabalho, e esse trabalho foi estruturado da seguinte maneira: aulas públicas, sensibilização da comunidade sobre a questão do meio ambiente, super importante também esse tema para os dias atuais, e aí uma parte que, durante esse trajeto da comunidade, recolhimento e sensibilização das pessoas da comunidade. Após um segundo momento na escola, de separação, de lavagem desses materiais, o que seria revertido para o trabalho através do ato do empreendedorismo, né, de vender esses materiais realmente a empresas de recicláveis, para o trabalho se tornar autossustentável e aquilo que a gente usaria dentro das aulas regulares. E por fim, o exercício da criatividade, da inventividade, de deixar essas crianças livres para criarem, para exercerem um pensamento crítico, mas sempre com esse viés de resolver esse problema da comunidade. E, por fim, uma feira de tecnologias para compartilhar tudo isso que a gente vivenciou. Pode passar, por gentileza. E aqui eu mostro um pouquinho para vocês, ilustro, né, com essas imagens, a importância desse trabalho, que foi um aprendizado baseado em problemas reais, que foi aquilo que a gente estava conversando lá no começo, de abordar novas formas de ensino. É preciso romper com essa escola que nós temos hoje, é preciso trazer abordagens que coloquem o estudante no centro do processo de aprendizagem. E como é que foi essa sensibilização para esse trabalho? A partir do momento que eles criaram o primeiro protótipo, que foi um carrinho movido a balão de ar, mas o suficiente para causar um grande encantamento, para eles se sentirem fazedores, criadores dessa situação. Então, super importante trazer novas possibilidades. Aí você deve estar se perguntando, né? Mas cadê as áreas do conhecimento aí nesse trabalho? Todas elas foram bem utilizadas na construção dos seus objetos. Os estudantes, para criar um carrinho, eles tiveram que ter conhecimentos matemáticos, de língua portuguesa, de geografia, de história, e foi então um trabalho feito a muitas mãos e a muitas áreas do conhecimento multidisciplinar. Pode passar, por favor. E aqui são imagens que eu gosto muito, porque ilustra essa possibilidade da gente tirar os nossos alunos como sempre passivos ouvintes dentro de uma sala de aula e trazer como inventores. E eu chamo a atenção aqui para o papel das mulheres
né? Já que precisamos cada vez mais incentivar mulheres, meninas, a estarem ingressando também nessa área da ciência, da tecnologia, né? Cada vez mais possamos levantar essa bandeira, então, aqui. E não foi diferente, foi um trabalho também que culminou muito desse olhar de convencimento, de sensibilização dos meninos, que as meninas também poderiam estar fazendo, usando esse espaço para serem inventoras do seu próprio conhecimento. E vocês imaginem o impacto disso para crianças que tinham a ideia de ganhar no final do ano um pacote de bolacha ou uma bola de futebol e de repente se descobrem fazedores, criadores da sua própria história. Pode passar, por favor. Aqui eu trago um pouquinho mais então para vocês um pouco desses protótipos, né? São os protótipos iniciais, então ainda muito simples, voltado para aquilo que a gente encontrava nas ruas. Então uma mão mecânica, um robô de papelão, o primeiro carrinho feito com garrafa PET, que já utilizava um certo conhecimento eletrônico, o carrinho de PVC com a música do Frozen, Let It Go, já utilizando Arduino, né, para utilizar desses conhecimentos. A primeira vez que eles foram apresentar o trabalho fora da unidade escolar, dentro da Bienal do Ibirapuera, foi um momento marcante, um momento muito especial, porque causou aquele encantamento pelos estudantes e eles começaram a se mobilizar cada vez mais para pensar em soluções para a comunidade. E aqui, o meu estudante Igor, criando um aspirador de pó. E de repente o Igor olha para mim e fala assim, professora, tá tudo certo, eu vou testar o aspirador. E eu pergunto, Igor, mas você tem certeza? Não, professora, tá tudo certo. O Igor vai na tomada, testa e faz bum. Aí fica aquele silêncio, né, da sala de aula e o Igor olha para mim e fala, professora, você sempre falou que o erro fazia parte do processo. E é isso, é deixar os estudantes errarem, testarem, aprenderem. E ficou tudo bem, não aconteceu nada, só foi um pequeno susto e o Igor aprendeu que precisa testar os seus protótipos. Pode passar, por favor. E aqui eu mostro um pouco dessa evolução ao longo de 3 anos e meio desse trabalho, que hoje é uma política pública aqui do estado de São Paulo, está para mais de 3 milhões de estudantes. Então, um trabalho que nasceu muito pequeno e que hoje está para milhares. Então, como eu disse, o carrinho construído com balão de ar, a garrafa PET, né? O carrinho aí de PVC para um Chevrolet, que também utiliza já de programação, de Arduino, acende os faróis. Mas vejam, a essência do trabalho sempre com materiais de baixos recursos, sempre utilizando materiais encontrados nas ruas, retirados das ruas. Isso sempre foi muito importante, foi uma potência para esse trabalho. Ao longo desse processo, eles foram também pensando em soluções para a própria comunidade, como criar um temporizador para a vida das pessoas, e tudo isso um trabalho voltado dentro da educação básica, onde eles tiveram a oportunidade de vivenciar. Pode passar, por favor. E como eu comentei, um trabalho da sala de aula para milhares. Então, veja só, potência que nós, professores, temos. Potência de elevar um trabalho ao nível mais alto do mundo, mas também de ser referência, principalmente para outros países. Esse trabalho hoje é uma política estadual pública, aqui do estado de São Paulo, mas também ele está aí divulgado em outros países, como Argentina, França, Estados Unidos, Londres, onde é possível a gente agregar conhecimento com aquilo que nós temos e fazer grandes coisas, mas principalmente promover um aprendizagem que seja. E a partir desse trabalho inicial, então foi formada uma tríade de inovação dentro da Secretaria Estadual de Educação, que compõe o componente de tecnologia e inovação, o Expo Movimento Inova, que é um evento de inovação para os estudantes da rede estadual de ensino, e também o Centro de Inovação da Educação Básica de São Paulo, que são escolas de inovação que atendem todo o nosso público, toda a rede estadual de ensino, mais de 3 milhões e meio de estudantes. Ali eles têm a oportunidade de se aproximar de startups, de idealizar os seus projetos, mas também de receber mentorias. Pode passar, por favor.
E aí eu trago aqui uma frase, um pensamento que eu compartilho com vocês, que eu espero que ajude aí a promover uma educação 4.0. É sempre necessário a gente pensar que ter altos recursos tecnológicos não garante uma educação efetiva. Para que tenhamos apropriação do conhecimento, é necessário ter uma aprendizagem integral, baseada em experimentação, e ela precisa ser significativa. E eu não tenho dúvida que levar a cultura maker para dentro da sala de aula, que começar simples, mas começar, é um grande passo por uma verdadeira revolução dentro das nossas salas de aula. Pode passar, por favor. Aí, quais são os passos para inovar, né? Permita aprender, use problemas reais, flexibilize o currículo e o mão na massa. Lembre-se, o erro faz parte do processo. E considere o processo e não o produto final. Isso eu acho que é uma das grandes lições que a cultura maker traz para o processo de aprendizado. Precisamos rever avaliações, precisamos considerar o quanto que esses estudantes estão aprendendo ao longo dessa jornada, desse caminho que é tão rico aí e que é tão importante que cada vez mais possamos falar em educação. Pode passar, por favor. E aí, repense caminhos. Super importante, então, a gente começar a repensar caminho, gestores, gestoras, professores, pessoas entusiastas da educação, né? Vamos começar a utilizar essas avaliações diagnósticas, promover escutas ativas, né? Como eu disse aqui, o trabalho de robótica com sucata nasceu da voz dos estudantes. Para quê? Para trazer esse protagonismo juvenil. Considerar o processo investigativo, permitir a criatividade, repensar processos, lidar com novas ferramentas, trabalhar com habilidades socioemocionais e principalmente o recebimento desses feedbacks. Pode passar, por favor. E aí, para fechar aqui essa minha fala, que foi super rápido no dia de hoje, lembre-se que o simples é o que funciona, né? Antes de querer reinventar a roda, antes de querer trazer muitas das soluções para dentro da sala de aula, o trabalho, lembrando que aí a gente tem uma grande possibilidade de inovar, trazendo a cultura maker para dentro da nossa sala de aula. E que faz parte da educação 4.0 e que, sem dúvida nenhuma, descomplica esse processo de ensino-aprendizagem e rompe com essa educação que a gente tanto busca, que é uma educação disruptiva, para que cada vez mais possamos avançar e transformar o processo. E deixo aqui, então, o meu contato para quem quiser continuar comigo e, claro, com a Campus, batendo esse papo. Estou lá nas redes como Garofalo Débora. Muito obrigada e até a próxima!